Então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa temática de direito processual constitucional. Tá? Hoje nós, praticamente, vamos entrar já na questão do controle repressivo, onde a gente parou a última aula, né? E nós paramos bem na questão do controle repressivo, controle de constitucionalidade repressivo na questão judicial, né? Acho que todos se lembram da última aula, onde a gente deixou para hoje, especificamente, a parte judicial, né, que é a parte que mais interessa para vocês, né, quando vocês forem atuar na questão como advogados, enfim, como operadores do direito. Tá? É importante que a gente... Peraí que eu já desligo. Isso, faz o favor. Aí depois a gente abre espaço para as perguntas. Ou chama no chat aí, quiser fazer alguma pergunta, enfim. Bom, voltando lá ao que eu falava, né? Então, nós vamos falar do controle repressivo de constitucionalidade em questão jurisdicional. Bom, o que é isso, pessoal? A gente viu lá na questão preventiva que a ideia de controlar os normativos na fase preventiva é para que as leis, né, e as normas não entrem, né, se elas tiverem algum conflito com a Constituição Federal, elas não entrem em vigor. Tá? Então, o que ocorre? É importante aqui, na questão repressiva, nós já estamos falando de normativos já em vigor. Tá? Então, esqueçam toda aquela parte da questão da prevenção, né? Aqui a gente já está na fase que eu falei lá, que seria a fase do casamento, em que não se tem mais a possibilidade de interromper, né, que essa lei inconstitucional entre em vigor. Então, aqui nós já estamos falando da fase em que a inconstitucionalidade já existe. Então, eu tive um processo normativo e, por razões diversas, essa produção legislativa minha, ela entrou em vigor e não detectou lá no meu controle preventivo que havia uma inconstitucionalidade. Tá? Então, nós estamos falando aqui de normas, de leis que estão em vigor. Tá? E após entrar em vigor, eu percebo que ela é inconstitucional. E por isso eu vou utilizar do judiciário para que eu produza, né, afaste essa normativa inconstitucional do meu ordenamento jurídico. Tá? Então, a ideia aqui é realmente de expulsão, tá? Então, é expulsar do ordenamento jurídico determinada norma, lei, né, ou pedaço de norma ou pedaço de lei que é inconstitucional. Tá? E para isso nós vamos ver como se dão os mecanismos. Até aqui, tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos seguir. Então, o que ocorre? Em matéria de direito constitucional, quando a gente fala do controle feito pelo judiciário, eu tenho duas possibilidades. Tá? E por eu ter duas possibilidades, a gente vai dizer que no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o controle misto. Tá? Por que misto? Porque eu tenho dois sistemas de controle de constitucionalidade feita no judiciário. Tá? O primeiro que a gente vai falar aqui é o chamado controle difuso, tá? Controle difuso ou concreto. Tá? Esse é o modelo americano, tá? Surgiu lá em 1803, do famoso caso Marbury versus Madison, que foi julgado pelo juiz Marshall. Tá? Depois a gente vai, hoje não, mas em uma futura possibilidade nós vamos analisar esse caso, porque ele é bem interessante, assim, para o conhecimento de vocês, um aspecto geral, de onde que veio esse instituto, de onde que ele foi realmente importado. Tá? Então, aqui, esse controle difuso e concreto, ele sempre vai se basear numa questão em que eu vou ter partes litigando. Então, eu vou ter uma lide, tá? Eu não vou
pegar a lei e entrar direto lá no Supremo e questionar, né, dizendo que aquilo é inconstitucional, que tal trecho é inconstitucional. Tá? Por isso que ele é concreto, ele não é abstrato. Eu não pego simplesmente a lei e vou lá diante do Supremo dizer, olha, isso aqui é inconstitucional. Não. O que ocorre? Essa inconstitucionalidade aqui, ela vai ser declarada sempre de forma incidental. Por quê, pessoal? Porque aqui nós vamos sempre partir da ideia de que eu tenho lá um cliente, né? Então vamos imaginar que vocês são advogados e vocês têm, num caso concreto, uma demanda, né, de um cliente, seja vamos imaginar uma progressão de regime, tá? Do sistema penitenciário, na execução penitenciária, ou vamos imaginar a discussão de um valor de uma pensão alimentícia, seja a diminuição, a majoração, tá? Então nós vamos ter aqui sempre um caso concreto, tá? Só que para mim ganhar nesse caso concreto, eu acabo peticionando algo que o juiz vai ter que analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dentro desse processo. Então percebo que aqui o meu objeto no controle difuso ou concreto, o meu objetivo da inconstitucionalidade ser declarada é um objetivo para que eu consiga alcançar outros propósitos para o meu cliente, tá? Não me interessa muito a questão da constitucionalidade, mas ela acaba sendo importante incidentalmente para que eu ganhe o que eu quero lá. Ou seja, eu quero a diminuição da pensão alimentícia, ou quero a majoração da pensão alimentícia, eu quero o imediato progressão do meu regime de cumprimento de pena, tá? Então eu acabo utilizando de algum dispositivo que eu vou provocar o juiz para que ele reconheça a inconstitucionalidade, para que eu consiga lá a progressão de regime, a modificação do meu valor de pensão alimentícia, enfim, tá? Então, aqui no concreto, o objetivo principal nunca é a questão da constitucionalidade, mas ele acaba ocorrendo porque ele ocorrendo a declaração da inconstitucionalidade, eu vou conseguir o meu objeto principal, né? O meu pedido principal naquela ação específica, tá? Então, por isso aqui se fala em controle difuso ou concreto, porque eu tenho partes, né? Então, vocês representando, sendo advogado de uma parte, vocês têm um interesse maior além dessa questão da constitucionalidade, tá? Então, vocês vão ter várias causas de pedir, né? E aqui a declaração da inconstitucionalidade, ela é um dos fins para que alcance, né, o resultado almejado, tá? Mas nunca vai ser a principal questão, diferente, que vocês vão ver lá, do controle abstrato. No controle abstrato, outros 500. No controle abstrato, eu quero simplesmente questionar a questão da constitucionalidade da lei. Aqui não. Aqui eu quero conquistar para o meu cliente, que eu represento como advogado, determinada situação. E a inconstitucionalidade, ela é declarada incidentalmente ao longo do processo. Tá? Aqui, no controle, né, difuso ou concreto, qualquer juiz, qualquer tribunal, ou seja, qualquer órgão julgador com poder jurisdicional, né, o poder de dizer o direito, vai poder declarar a inconstitucionalidade. Né? Então, aqui no controle difuso ou concreto, qualquer juiz, né, qualquer julgador que tenha o poder de dizer o direito, vai poder declarar essa minha inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Né? Evidentemente, se ele declarar uma, eu excluo a outra e vice-versa. Pessoal, até aqui deu para entender? Perguntas? Vamos seguir. Tudo tranquilo. Então, aqui, o plano de fundo, tá? Da causa principal é a questão da constitucionalidade. Mas como eu demonstrei para vocês, o objetivo de vocês é outro, tá? Mas essa questão do controle de constitucionalidade aqui é importante
Porque somente através dela é que eu vou ganhar aquilo que eu estou almejando na minha ação, tá? Então, sempre que a gente fala, eu falo assim, você vai fazer qualquer petição, vai fazer uma petição inicial, você tem que ter algum requisito alegando inconstitucionalidade, né? Evidentemente, você não vai inventar, né? Mas se você perceber algo que dá para colocar, você já coloca. Porque isso aqui vai te garantir que você possa chegar, né, até o Supremo Tribunal Federal num questionamento, né? Se você aqui na inicial já não colocar nenhuma questão constitucional, depois fica mais difícil de você impor um recurso, né, chegar lá até o recurso extraordinário, enfim, tá? Então é sempre importante ter o direito constitucional como algo sempre presente junto do ramo do direito que vocês estiverem advogando. Bom, vamos lá. A declaração de inconstitucionalidade, então, como que ela ocorre? Na petição inicial, né, evidente, vocês vão ter lá um juiz singular, né, um juiz julgando a causa de vocês. Nesse julgamento de primeira instância, quem vai declarar essa inconstitucionalidade é o próprio juiz natural, né, o juiz da causa. Só que o que ocorre? Evidentemente, quando vocês ganham na primeira instância, é quase certeza que a parte contrária, né, então vamos pensar aqui na questão de uma ação de alimentos, a parte contrária não vai se conformar, né? Então vamos imaginar que vocês estão pedindo o aumento da pensão alimentícia porque o ex-companheiro de vocês paga R$50 e acha muito, né? Aí vocês pediram lá que aumentasse para, sei lá, meio salário mínimo. Evidentemente que o juiz, dando ganho de causa na primeira instância, né, quem está pagando 50, né, ele vai reclamar, não, de 50 para R$500 eu não posso. Então, ele vai recorrer. Só que quando for recorrer, lá no tribunal, vai ter novamente a questão da inconstitucionalidade analisada, já que ela foi alegada, né, e vamos dizer que essa questão incidental, o juiz julgou, realmente é inconstitucional. Tá? Então, o tribunal vai ter que rever essa decisão, só que lá o tribunal ele vai ter que constituir, né, ele vai ter que constituir essa questão no pleno, tá? No plenário. Por que isso ocorre? Vocês podem abrir a Constituição de vocês, tá? Lá no artigo 97 da Constituição. Eu vou ler aqui para vocês, para ficar mais fácil. Quem conseguir abrir aí a Constituição, é melhor que você vai acompanhando, tá? Então, no artigo 97, vamos lá. Pego aqui online e aí tem que ficar. Bom, o artigo 97 da Constituição diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Pois bem, o que ocorre, pessoal? Eu preciso formar uma maioria, tá? E essa maioria ela se forma paralelamente à minha decisão da sentença propriamente dita, tá? Então, quando eu tenho uma questão incidental, digamos, que eu preciso verificar, né, eu questiono, isso é inconstitucional ou não? O que tem que acontecer? Vocês pegam lá agora e dão uma olhadinha no artigo 93 da Constituição, tá? O artigo 93 da Constituição vai dizer o seguinte: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios, tá? Inciso 11. Inciso 11 vai dizer o seguinte: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com o mínimo de 11 e no máximo 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno,
provendo-se metade das áreas por antiguidade e outra metade por eleição do Tribunal Pleno. Pessoal, pleno, o que é o pleno? Tá? Vamos analisar assim. O Supremo Tribunal Federal, tá? Ele tem duas turmas. Tá? Então, ele tem a primeira turma com 5 ministros do Supremo, ele tem a segunda turma com os outros 5 ministros do Supremo. Então, ele tem duas turmas, cada uma com 5, o presidente fica fora. Tá? Então, muitos casos, né, vamos imaginar que o caso chegue até o Supremo Tribunal Federal, tá, e caia na segunda turma. Quando tiver lá a questão de declaração de inconstitucionalidade, esses 5 ministros, eles não são o pleno. O que é o pleno? O pleno é quando eu... Desculpe, pessoal. Não é Covid, fiquem tranquilos. O pleno, o que é? É quando eu pego a totalidade desses ministros. Então, caiu lá na segunda turma. Tem 5 ministros para analisar a questão. Eles poderão analisar a inconstitucionalidade? Vocês acham que sim ou não? Vamos lá, pessoal. Alguém me socorra. Os 5 ministros poderão dizer que algo é inconstitucional? Sim ou não? Tem que ser a metade? Oi? Não teria que ser mais da metade daí? Exatamente. Então, eles não poderão, né, pessoal? Por quê? Porque a própria Constituição me fala, né, aqui nesse artigo 93, inciso 11, tá, que eu preciso que o pleno se manifeste. O pleno, né, é o total, maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Eu pego o total do número de existentes, né, então o total é 11. Para mim formar a maioria absoluta, eu tenho que ter 6 ministros, no mínimo 6, pensando da mesma forma. Tá? E como cada turma tem 5, tá? Nem que fosse unânime. É unânime, esses 5 nessa turma acham inconstitucional. Não dá. Por isso, quando tem um incidente de inconstitucionalidade, o que ocorre? Essa turma interrompe o julgamento, tá? E remete esse aspecto para ser julgado, né? O aspecto da inconstitucionalidade dentro daquele processo, né? Remete para o pleno. Então, naquela reunião do pleno, onde vai ter 11 ministros, né? Às vezes algum falta, mas enfim, digamos que tenha 11 ou tenha 10, se eu conseguir 6 ministros lá, dizendo, 6 ou mais, né, dizendo que realmente o dispositivo é inconstitucional, beleza, eu vou ter essa decisão do pleno. E daí o processo volta para a turma, né, para os 5 julgadores, continuar as outras questões. Então, sempre que for buscado a declaração da inconstitucionalidade de algum dispositivo legal, eu tenho que mandar para o pleno. Isso aqui, no Supremo Tribunal, é tranquilo, tá? Mas o que ocorre? Vamos voltar aqui. Nós estávamos falando lá, eu tive a decisão lá em primeira instância, o juiz disse que era inconstitucional, a outra parte recorreu, tá? Então foi para o TJ Paraná. Então o TJ Paraná, dentro da sua organização judiciária, ele vai formar o pleno deles, né? Um tribunal pleno só para essas questões de constitucionalidade. Tá? Então, aqui a Constituição me autoriza que eles formem esse pleno com o número superior, quer ver? 11. Número mínimo de 11 até 25 membros. Tá? Então, assim, dentro dessa possibilidade de 11 a 25, né, eu vou ter essa questão julgada aqui, né, dentro dos TJs e dentro dos TRFs. Né? Cada tribunal tem essa liberdade de formar, né, um órgão especial, né, que eles vão chamar aqui de órgão especial, que vai ter essa função de verificar a inconstitucionalidade ou não. Tá? Então, da mesma forma, aqui na segunda instância, o juiz, né, os desembargadores, estou mal hoje, os desembargadores, eles vão parar esse processo
e vão remeter para esse órgão especial. Esse órgão especial vai me dizer se é inconstitucional ou não, tá? Então, tem que formar a maioria absoluta. Se esse meu órgão especial for ter 25, né, 25 integrantes, eu terei que ter, evidentemente, metade mais um, né? Então, 12 mais um. Então, dos 25, eu teria que ter 13 desembargadores com o mesmo entendimento para que eu declare algo inconstitucional. Deu para entender mais ou menos qual que é a ideia? Vamos lá, pessoal. Isso aqui gera dúvidas, porque a matéria realmente ela é bem metódica e pesada nesse ponto do controle de constitucionalidade. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar aí, pessoal. Ou seguimos o barco? Tranquilo, pode seguir. Beleza. Então, a gente vai ter sempre essa interrupção, tá? A partir da segunda instância, né? E também chegando ao STJ, STF, né? Vai ter a interrupção para que o pleno, né? No caso lá dos tribunais superiores, ou o órgão especial fazendo a função de pleno diga a questão da inconstitucionalidade, tá? E é importante que vocês percebam, voltando lá no artigo 97, tá? Eu remeto para o pleno quando eu quero que seja declarado a inconstitucionalidade. Quando eu quero declarar a constitucionalidade, eu não preciso remeter para o pleno e nem para o órgão especial. Mas qual que é a diferença? A diferença é muito simples, tá? A questão da inconstitucionalidade, eu vou gerar um efeito muito mais profundo, porque nós estamos falando de leis e normas em vigor, tá? Então, em princípio, a lei a norma que eu estou questionando, ela está vigente, né? Teve um processo legalmente reconhecido e ela está posta como constitucional. Se o juiz já declara como constitucional ou não vê nenhum indício de inconstitucionalidade, ele vai manter a ordem vigente. Agora, se gerar essa dúvida, será que isso realmente é inconstitucional ou não? Aí ele não pode se manifestar. Aí ele tem que remeter, né, para esse órgão especial ou para o pleno, né, para que se julgue a questão da inconstitucionalidade, tá? Então, tem essa diferença, tá? Porque o artigo 97, ele fala em declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ele não fala em declarar a constitucionalidade, né? Então, ele fala só em declarar a inconstitucionalidade, tá? Então, tem que perceber esses detalhezinhos, porque o controle de constitucionalidade repressivo, ele caminha nos dois sentidos, né? Vamos lembrar, quando eu falei da questão da Lei Maria da Penha, que se entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade, onde se provocou, né, só que lá daí é controle abstrato, mas a gente já vai entrar nesse campo, tá? Mas assim, aqui inicialmente eu preciso que vocês entendam que eu tenho tanto possibilidades de ações no sentido de declarar algo como inconstitucional, como declarar algo como constitucional. Ou seja, seria eu reafirmar que algo que está vigente é constitucional. E, evidentemente, quando eu declaro isso, eu já estou excluindo a possibilidade de que outra pessoa questione, né? Porque, evidentemente, se algo é constitucional, imediatamente ele não pode dizer que é inconstitucional, né? Eles são repulsivos. Se algo é constitucional, ao mesmo tempo ele não é inconstitucional. Assim como quando eu declaro que uma lei é inconstitucional, ela também não pode ser constitucional. Então, elas não podem ser as mesmas coisas, porque eu estou falando de coisas que são antagônicas, tá? Pessoal, seguimos? Alguma dúvida? Então, tá. Então, nós estamos ainda aqui, né, falando do controle difuso, tá?
difuso ou concreto, né? Então, nós estamos em questões em que a questão da constitucionalidade, ela aparece como uma questão incidental, tá? Então, ela não é, o objeto principal da minha ação, tá? Que eu estou discutindo, tá? O objeto de controle aqui, pessoal. Vocês lembram lá que quando a gente falou do controle preventivo, lá, aquele exercido pelo Poder Legislativo, que lá era regulado lá pelo meu artigo 59 da Constituição Federal. Tá? Então, inclusive, a gente falou lá quais eram as espécies normativas que eram objeto de controle de constitucionalidade. Tá? Então, lá nós tínhamos uma relação que era objeto de controle de constitucionalidade e a gente falou que o que não estava lá previsto expressamente no artigo 59, ele não poderia ser objeto de controle de constitucionalidade, mas sim poderia ser objeto do controle de legalidade. Tá? Aqui, na questão repressiva, pessoal, aqui o objeto de controle pode ser qualquer lei ou ato normativo, tá? De qualquer esfera, federal, estadual, municipal. Então, aqui, na questão, quando eu tiver um caso concreto em que eu tenho uma lide, tá? Eu tenho uma briga jurídica aqui, eu tenho partes envolvidas, né? Tenho partes opostas no processo, tá? Seja entre privado, né? Entre partes no processo do direito civil, ou seja, no processo penal, onde eu tenho, de um lado, o autor ou condenado, e do outro eu tenho o Estado sendo representado pelo Ministério Público. Então, nessas situações aqui, qualquer normativa, tá? Qualquer lei pode ser questionada constitucionalmente. Por quê? Porque nós estamos falando do controle de constitucionalidade repressivo, tá? Ligado ao caso concreto, tá? É o meu controle difuso, tá? Então, aqui, eu não tenho limites. Qualquer normativo pode ser questionado, tá? Então, aqui nós podemos ver, inclusive, que entra até a questão do bloco de constitucionalidade, tá? Então, a gente já falou lá nas nossas primeiras aulas, né, que ainda eram presenciais, olho no olho, e não vídeo no vídeo, tá? Nós falamos lá da questão dos tratados internacionais de direitos humanos, que vocês devem lembrar lá, que a gente falou, né, que foram recepcionados pelo parágrafo 3º do artigo 5º, que foram acrescentados como direitos fundamentais e têm status de emenda constitucional, tá? Então, até mesmo isso pode ser questionado, tá? Eu só não vou poder questionar mesmo a questão do preâmbulo da Constituição Federal, tá? Porque o preâmbulo da Constituição Federal, ele não é considerado uma norma jurídica, tá? Ele é somente uma norma política. O preâmbulo, digamos assim, é o resumo de por que nós estávamos iniciando a nova ordem, né? A nova ordem sistêmica constitucional do Brasil, tá? Então, tirando o preâmbulo, tudo eu posso questionar aqui o meu controle de constitucionalidade difuso ou concreto, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Daqui a pouco vai cair, pessoal, mas daí eu já mando o link na sequência, tá? Estamos tentando resolver isso aí. Talvez em breve nós tenhamos notícias boas para vocês. Bom, quais que são os efeitos dessa decisão? Essas decisões, tá? Se eu estou falando que eu estou exercendo um controle de constitucionalidade, tá? Repressivo interpartes, tá? Evidentemente, os efeitos da decisão, em regra, vão ser que esses efeitos da declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, elas vão fazer, né, um efeito entre as partes daquele processo específico, né? Se eu tenho duas partes antagônicas, estou lá discutindo questão de majoração, né, da pensão alimentícia, tá? Tem um incidente de inconstitucionalidade aqui julgado, tá? Controle difuso ou concreto.
A decisão vai se aplicar, em regra, a essas pessoas, né? Essas pessoas que estão no processo ali, como antagônicas, tá? Elas não vão se aplicar, né, a todas as pessoas do Brasil, né? Então, por quê? Porque eu tenho que respeitar, né, a questão de ser um caso concreto e isso afeta essas pessoas em específico. Outro efeito dessa decisão é um efeito ex tunc, tá? O que é o efeito ex tunc? Tá? A partir do momento em que eu tenho essa declaração do jurisdicional, o meu efeito é ex tunc, ou seja, ele retroage, né? Retroage a data do ato que iniciou, né? Se teve um ato lá, dentro desse processo, que eu questionei a sua constitucionalidade, tá? E o magistrado, né, o tribunal, enfim, foi no sentido que existia uma inconstitucionalidade. Desde o início desse ato, lá atrás, eu vou considerar inconstitucional. E terei meus efeitos desde lá. Tá? Então, lembrar esse conceitinho, né? Vocês aprenderam lá no direito civil, né? O ex tunc, ele retroage ao início da ação, ao início lá do ato ilegal. Né? O efeito ex tunc. E o efeito ex nunc seria só a partir da minha sentença, né, sendo fixada a partir da decisão. Tá? Então, aqui, quando eu falo no controle de constitucionalidade difuso, né, concreto, entre partes, eu vou ter esses dois efeitos. Tá? Então, ele vai valer para as partes desse processo e a decisão vai ser ex tunc, ou seja, vai ter vigência a partir do ato inconstitucional julgado. Tá? Deu para entender até aqui, pessoal? Dúvidas? Beleza. Então, outra coisa interessante, vocês peguem lá o artigo 52, inciso 10 da Constituição, tá? O artigo 52, inciso 10, ele fala das atribuições do Senado Federal. Então, ele vai falar o seguinte, no artigo 52, que compete privativamente ao Senado Federal, inciso 10, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um efeito interessante que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Que a gente vai falar da questão do controle abstrato, tá, pessoal? Eu vou pausar aqui e vou iniciar um novo vídeo para não ficar fora de contexto, tá? Já voltamos. Obrigado até aqui.